Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre autismo. Eu sou Dani Couto e hoje nós vamos falar sobre as emoções. Algo muito, mas muito importante para todo mundo, sem exceção. E a gente tem que ensinar as emoções para os nossos filhos, né? Independente do nosso filho ser autista ou não, toda criança deveria ter uma noção maior do que são essas emoções, porque muitas vezes a gente, no lugar da gente validar, reforçar, ensinar essa criança a ter autoconhecimento, a gente recrimina, a gente fala que não tá certo, a criança fica sem entender. E quantas vezes você já viu alguém falando: eu tô me sentindo meio assim, eu não sei como é que eu tô me sentindo, porque não tem autoconhecimento, não sabe realmente o que é que tá sentindo, não consegue se expressar, não consegue expressar as suas emoções. E nós sabemos que os nossos filhos autistas, eles têm um pouco mais de dificuldade, né? A gente entende, né, que ele realmente, se a gente for falar termos médicos, né, a questão da amígdala do cérebro, não é a nossa amígdala aqui não, né, que tem uma alteração e isso vai afetar a questão também, né, desse entendimento, né, do outro, não que não tenha empatia, mas a dificuldade de entender o que é que o outro está sentindo, né, a gente falando da teoria da mente, né, e também a questão de conseguir ler as expressões faciais, né? Porque existem aí segundos de diferença quando a gente fica nessa mudança, né? De triste, feliz, né? E aí é muito difícil para que eles consigam, alguns, não todos, leem, né? Essas emoções e consigam entender. Por isso que eu lhe digo, pai e mãe, seja muito teatral com o filho de vocês. Porque é importante que vocês sejam exagerados, que vocês façam teatro, caras e bocas para o desenvolvimento deles. Isso é muito importante. E aí, para a gente ajudá-los, a gente tem que realmente validar e explicar o que é cada emoção, né? Então, mas a gente vai fazer isso na prática. E nós sabemos que a grande maioria é muito visual. Eu também sou muito visual e eu aprendo muito desse jeito. E quando nós somos adultos também, a gente precisa de uma certa repetição e da prática para aprender. Mas aí a gente imagina que essa criança, ela aprende dessa forma. Não é que ela não aprenda ou que ela é menos inteligente, muito pelo contrário, ela só tem um jeito diferente de conseguir absorver essas informações e que elas precisam desse apoio, né? Por ter um caminho no cérebro diferente de aprendizado muitas vezes. E essa questão do abstrato, né, que não é nada concreto, né, como as emoções, né, como várias outras coisas, né, que estão envolvendo isso, é um pouco mais difícil para que eles entendam. Então a gente precisa, né, fazer de forma visual. A gente precisa fazer no momento, né, falando com eles também. E aí eu trouxe para vocês esse material aqui emplastificado. Nada mais é do que um círculo, né? Aqui vai estar em outra língua, tá em francês porque a gente mora na França, né? Com um menino contente. Aí aqui já tá um menino que tá bem, mas ele não tá tão feliz assim, mas tá tudo bem, né? O menino já com muita raiva, né? Muito chateado, e aqui já tá em vermelho, já tá mudando as cores que vocês podem ver. Aqui assustado, aqui ele tá triste, né? Chorando. Aqui ele tá cansado. E aqui, como a gente já falou, muito feliz. Por que a gente vai trabalhar somente com os sentimentos ou as emoções mais básicas no início? É importante que a gente comece devagar. Se você quiser, inclusive, começar com triste e feliz, já é um ótimo começo. E aí a gente vai aos poucos acrescentando outras emoções para que eles possam compreender de uma forma melhor. E como é que a gente pode usar esse material aqui? Vocês podem tanto fazer um material dessa forma aí, com os nomes, né, dessa forma aqui, né, que eu tô usando, né, com uma seta emplastificada também. Aqui, na verdade, existe como um clips, que ele é uma rodinha, né, que você coloca aqui no meio, né, em toda livraria você pode procurar. Eu não sei o nome disso no Brasil e não encontrei aqui o meu para poder mostrar para vocês que esse é o segundo que meu filho usa, que eu não sei onde ele colocou o outro, né, e aí você vai validando no momento que ele está sentindo. Então, precisa ser esse tipo de clips especial que é para poder girar, tá? Mas na livraria eles vão te ajudar, você explica para o que é. E aí, quando seu filho estiver muito feliz, ele está numa situação
que ele tá vendo uma coisa, que ele tá muito feliz, você tá vendo que ele tá pulando, que ele tá vibrando, aí você pode pegar esse material e fazer, nossa, como você tá contente, como você tá feliz. A mamãe também tá tão feliz de lhe ver feliz, eu fico muito feliz. Eu também tô feliz, aí fala que você também tá feliz. E aí você pode também, no momento que ele tá cansado, você tá vendo que ele tá super cansado, coçando o olho, né, meio no cantinho, e aí você pode mostrar, nossa, como você tá cansado. E aí ensiná-lo depois que ele também pode mostrar como é que ele tá se sentindo. E aí você falar, olha, como você acha que você tá se sentindo? Você tá feliz, você tá tudo bem, você tá com raiva, e quando ele tiver com raiva, você também mostrar que ele está com raiva. E é muito importante que a gente não faça com que as emoções, né, umas são boas, outras são ruins, na verdade todas são muito importantes. Imagina, né, a gente não ter o direito de ficar triste, isso vai nos causar um mal a longo prazo muito grande. A gente não ter o direito de ficar com raiva, então a gente pode ficar com raiva, a gente pode falar que os nossos filhos podem ficar com raiva. O que a gente tem que ensinar para eles é como se regular, é como controlar essa raiva, é como ter um comportamento diante daquela frustração, diante daquela raiva. E, por exemplo, uma criança que está com raiva, ela quer bater no coleguinha, ou tentou bater no coleguinha. A gente vai dizer, você não pode ficar com raiva, não pode fazer isso, não pode bater no colega. A gente tem que falar para ele, olha, eu entendo que você está chateado, que você está com raiva do seu colega. Você tem todo o direito de ficar com raiva, mas você não pode bater. Então a gente tem que mostrar que essa ação vai causar um prejuízo àquela pessoa, àquela criança. Então, quando eles vão crescendo, a gente vai aumentando essa explicação, mas quando eles são muito pequenos, não adianta a gente ficar com muita história e muita explicação. Então, o mais objetivo possível e o mais claro possível o tempo todo. E aí a gente vai aumentando todo esse nosso discurso e aumentando esse repertório, né, de palavras, de entendimento, porque a criança vai crescendo e ela vai compreendendo mais. Outra coisa que é muito importante a gente entender, né, sobre a questão das emoções, é que muitas vezes a gente fica cobrando do nosso filho que ele tenha uma autorregulação, que ele consiga realmente se regular, ele entenda as emoções, né? Mas a gente sabe que todo mundo, né, sem exceção, somente aos 25 anos de idade é que vai ter maturidade suficiente. O nosso cérebro, essa parte aqui, o lóbulo frontal, ele é um momento que ele consegue amadurecer, que a gente tem um controle maior das nossas emoções, dos impulsos. Então imagina a gente cobrar de uma criança isso, e de uma criança autista, que muitas vezes tem uma dificuldade muito maior. E a gente sabe que essa questão da frustração, do não, de não pode, é muito difícil. Só que a gente tem também que frustrar os nossos filhos com frustrações pequenas, para que eles tenham uma tolerância também a frustrações, porque senão a vida vai frustrá-los enormemente, que a gente sabe que todos nós nos frustramos. Então a gente tem que ensinar e fazer com que os nossos filhos se frustrem, porque senão eles vão sofrer muito no futuro, né? E a gente também sofre, né? Porque eles têm uma reação muito explosiva, né? E a gente sabe que a gente tem que ensiná-los a se autorregular. É importante que a gente entenda que o autista não é só importante a gente ensinar a eles terem interação social. Uma das coisas mais importantes é a gente ensinar as emoções, a se autorregular. Tá com raiva? Ah, tá com raiva, você não pode bater num coleguinha, mas você pode pegar a almofada e bater na almofada. A almofada você pode descarregar, você pode pular com raiva. Se você estiver feliz, pula, não fica recriminando a criança porque a criança tá pulando no meio do supermercado, deixa ela ser feliz, deixa ela externar o que ela tá sentindo. E a gente tem que validar nomeando. Por isso que é tão importante essa questão das imagens e do momento que está acontecendo. E lembrar que você, pai e mãe, também tem emoções, né? E a gente vai validando as nossas emoções, fala, eu tô bem chateado com você, eu tô com raiva de você. Eu tô nesse momento, eu estou com raiva. E aí depois, agora tá tudo bem. Eu estou bem, tá tudo bem, já passou, né? Mas não faz mais isso. E aí a gente sempre tem que ir mostrando o que é que a gente tá sentindo e a gente também mostrar para os nossos filhos, né, que
nós temos sentimentos, nós temos emoções, o outro faz parte, né, dessa questão da ação e reação, e que ele também. E a gente pode aproveitar de desenhos, né? Quando a gente vê um desenho que ele tá triste, que ele tá feliz e explicando, né? Tudo isso, a gente pode utilizar de imagens, você pode usar clipes também para colocar as imagens e utilizando, né, com o seu filho, falando no momento, olha, você tá triste, eu entendo que você tá triste, mas a mamãe não pode lhe dar isso agora, não é o momento, né? E aí a gente vai validando essas emoções dessa forma. Existem várias formas da gente brincar, né, e falar sobre as emoções. Aqui também tem falando dessa forma que a gente vai encaixando cada uma, né? Por exemplo, aqui ela tá triste, né, falando da tristeza. Aqui já tá falando do nojo, que é uma emoção já mais elaborada, mas a gente sabe que tem várias emoções e a gente vai lembrar de trabalhar do básico a algo mais elaborado, que vai ser, no caso, o nojo, né? A gente vai falar da saudade, né? A gente vai falar de vários outros sentimentos, mas tudo aos poucos. Criança vai crescendo, é adolescente, a gente vai falando na hora do filme, né? O que você acha que ele tá sentindo? Por que você acha que ele tá se comportando desse jeito? E aí vai começando a fazer o jogo e brincar dessa forma para explicar sobre as emoções, sobre os sentimentos. E aí em alguns momentos você vai perguntando para ele explicar, e aí outros momentos você vai pedindo para ele se explicar. Também fazer quadro, você pode colocar o quadro das emoções, né? Como eu tô me sentindo agora, né? Pegar uma imagem na internet e colar naquele momento como é que tá se sentindo. Pode colocar a mamãe, o papai, coloca o nome do filho ou da filha de vocês e faz isso. Também existe algo que vocês podem fazer em casa, né, que é pegar imagens, né, tanto de carinhas, que tem essa questão de carinha feliz, carinha triste, né, carinha com nojo, né, carinha com raiva, e separar, né, por folhas. Por exemplo, a gente vai colocar a raiva, aí você pode até usar as cores daquele Divertidamente, que é um filme que eu super indico para os maiores, né, que já estão entendendo, que fala sobre as emoções. Eu vou colocar aqui embaixo o nome do filme para vocês depois assistirem, que é muito bacana. E aí vocês podem colocar vermelho, pode colocar azul, né, e pode colocar, por exemplo, amarelo. E aí você vai colocar verde. E aí você vai pegar várias imagens na internet, né, de carinhas. Eu prefiro imagens de crianças, por exemplo. Se o seu filho for adolescente, imagens de adolescente que você encontra sim na internet, né, da criança triste, da criança feliz, da criança com nojo. E aí você vai cortar, emplastificar e fazer com uma brincadeira e falar, olha, a gente vai aqui trabalhar essa questão das emoções e colocar em cada local. E aí você vai dizer, e esse aqui, o que é que você acha que ele tá? Ele tá feliz ou ele tá triste? O que é que você acha? E aí você pode dar para ele colocar. E se ele não acertar, você diz, talvez seja confuso mesmo, mas ele na verdade, olha bem, ele tá com um sorriso no rosto, geralmente ele tá apertando mais o olhinho porque ele tá sorrindo, ele tá feliz, feliz como a mamãe. E você pode pegar um espelho, né, e sorrir, mostrar, e brincar com o espelho, brincar com imagens e fazer esse jogo. Então, lembrar de validar, mostrar imagens, e é muito importante a gente aproveitar os momentos presentes para validar e explicar o que é que está sentindo. E uma última dica para a gente terminar o vídeo é usar de histórias sociais. Então, por exemplo, a gente vai falar quando eu estou triste, aí você pode fazer inclusive uma história social, criar quando o Michael está triste, que é o nome do meu filho. Geralmente ele gosta de ficar num cantinho dele, ele não gosta muito de conversar, às vezes ele chora, ou quando a mamãe tá triste, a mamãe fica chorando, ou a mamãe fica mais calada, mais quietinha, né? Mas geralmente a mamãe fica triste por isso, por isso, por isso. E aí você pode pegar algumas imagens e dizer, a mamãe fica triste quando eu tô com saudade da família, quando eu tô longe da família eu fico um pouco triste. Então, dá exemplos. Então, sempre concretizar, exemplificar, né? E fazer com que essa criança também, quando ela começar a falar, queira falar sobre sentimentos, sobre emoções, e sempre falar as suas emoções também, né? Isso é muito importante, essa troca,
para prepará-los, né, para o mundo e para que eles entendam ainda muito mais. E se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, né, compartilha, né, porque quanto mais likes, a gente sabe que a gente vai conseguir fazer com que o YouTube indique para outras pessoas. Obrigada por você ficar comigo até agora e tchau, tchau, até o próximo vídeo.